galerinha, voltei para falar com vocês do que estava faltando a respeito dos substantivos. Olha na tela aí, a aula de hoje é a segunda aula a respeito do substantivo, ou seja, dessa classe gramatical que nós falamos anteriormente. Recapitulando, o assunto, nós falamos no vídeo passado, que os substantivos são nomes que você atribui a tudo que existe, A tudo que existe e até o que não existe. Pois bem, nós falamos das classificações dos substantivos, falamos também das flexões a respeito do gênero e do número destes substantivos que nós temos, E hoje eu voltei para falar e finalizar aí este assunto, para falarmos das classificações dos substantivos simples e dos compostos. Pois bem, os substantivos simples, até na hora de passarmos essas palavras para o plural, ele é de forma simples. Existem as regras para quando a gente passa essas palavras para o plural, Claro, mais de uma situação a gente joga aquela palavra para o plural, Então, nós temos os substantivos simples que ele continua sendo de maneira simples. Por quê? Porque se trata de uma palavra apenas. Então, para jogar essa palavra no plural, é muito mais simples, descomplicado, vamos dizer assim. Temos umas regrinhas. Essas regrinhas são bem mais tranquilas. Eu vou focar mesmo nessa aula de hoje sobre os substantivos compostos. Como se trata de mais de uma palavra, nós temos que ter cuidado aí, muita atenção. Tenham atenção na hora de jogar os substantivos compostos para o plural. Bom, nós sabemos que temos algumas palavras que elas são consideradas compostas, porém não tem o hífen, aquele tracinho no meio que separa uma palavra da outra, ou seja, elas são escritas juntas, Nós temos exemplos aí, por exemplo, passatempo, Temos a palavra passa e a palavra tempo. Só que a palavra passatempo, ela é composta, ela é um substantivo composto, porém escreve junto e fica dessa maneira aí, passatempo, junto, Temos a palavra também vai e vem, que se escreve junta, coladinha, não tem o hífen. E temos um outro exemplo, a palavra clarabóia, Também nós escrevemos juntinhas. Então, esses três exemplos, vou colocar aqui para vocês. Clarabóia, passatempo e vai e vem são os que eu citei aqui. Temos outras palavras, Girassol é uma delas também. E se a gente procurar, nós achamos mais palavras que não têm hífen, porém elas são substantivos compostos, Eu vou colocar na telinha aí de vocês novamente o resuminho que eu fiz a respeito dos substantivos, só para vocês lembrarem aí, fazer um pequeno lembrete de como eles se classificam. Eu estou falando hoje exatamente do simples ou composto. Nós temos aí do ladinho as classificações, temos também a flexão de gênero. Logo abaixo nós temos aí o plural dos substantivos simples, que normalmente acontece de maneira simples. E agora nós vamos ver os substantivos compostos, Que temos regrinhas mais específicas, vamos dizer assim, onde nós temos que olhar atentamente a essas palavras e ter cuidado. Então bom, nós temos aí, resumidamente, 5 regrinhas que nós temos que nos atentar. Bom, vamos para a primeira regra. Eu vou colocar uma palavra aí na tela de vocês. Bom, a primeira palavra é guarda-chuva. Guarda-chuva. Então, como que eu passo para o plural se eu tenho mais de um guarda-chuva? Se eu tenho 3 guarda-chuvas, eu falo como guarda-chuvas, guarda-chuvas. E aí, como é que eu falo? Tem uma regra. Guarda é um verbo guardar, Chuva, um substantivo. Então, se eu tenho, esta é a primeira regra, então,
Se eu tenho um verbo mais substantivo, ou se eu tenho um verbo mais um adjetivo, se eu tenho duas palavras assim, então apenas a segunda palavra vai para o plural. Então fica guarda-chuvas. Outros exemplos, para-brisas e também abaixo-assinados. São três palavras, no caso, substantivos compostos, tá? Porém, quando eu jogo para o plural, eu coloco apenas a segunda palavra no plural, eu acrescento S, ok? Por quê? Porque as outras, a primeira palavra se trata de verbo e eu não posso jogar para o plural. Entenderam? Essa é a primeira regra, simples, só seguir. A segunda regra é ao contrário da primeira. Então, na segunda regra diz o quê? Quando for um substantivo mais um substantivo específico, ou seja, aquele que determina sobre a situação, sobre aquele elemento que eu estou falando. Então, eu vou colocar um exemplo aí, salário família. Vou colocar outro, caneta tinteiro aí na tela e cavalo vapor. Todas essas três palavras, nós temos aí um substantivo, que é a primeira palavra, e temos o substantivo específico, aquele que determina sobre o substantivo que eu estou falando. Por exemplo, temos vários tipos de cavalos, né, raças, tipos de canetas e tipos específicos de salário. Eu citei um, salário família, mas podemos dizer também, temos o salário mínimo, né, que é um outro tipo de salário. Então, qual dessas duas, né, qual dessas palavras vão para o plural? Quais, né? Ou qual? Então, vai apenas a primeira palavra, ou seja, aquela que generaliza. Então, caneta tinteiro, eu jogo para o plural, fica canetas tinteiro, tá? O mesmo serve para salário família e cavalo vapor. Olha aí na tela como ficou o plural. Apenas eu coloquei a primeira palavra para o plural. Beleza. A terceira regra é sobre o substantivo mais adjetivo. Então, quando eu tiver um substantivo mais adjetivo, ou se eu tiver um adjetivo primeiro e depois um substantivo, as duas vão para o plural. Então, eu jogo as duas para o plural. Como que ficaria, então, amor perfeito, gentil homem, terça-feira, dias de semana, terça-feira, quarta-feira, segunda-feira, segunda, terça, quarta. Então, segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Qual vai para o plural? As duas, ambas vão. Então, fica quartas-feiras, segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras. Pronto, as duas vão para o plural, por quê? Porque se trata de um substantivo mais adjetivo, tá? Também vai para o plural, amores perfeitos. E o outro que eu falei, gentis homens, tá? Ambas vão para o plural por conta de ser da terceira regra que eu disse agora. Bom, a quarta regrinha é quando se trata de um verbo, essa palavra composta, né? Ela se tratar de um verbo mais uma palavra que ela é invariável. Então, como é que fica caro aluno ou cara aluna? As duas vão para o plural. Por quê? Disse besteira. Ou melhor, nenhuma das duas vão para o plural. Então, elas ficam invariáveis, professora? Sim, a resposta é essa. Ficam invariáveis. Então, se tiver um verbo mais uma palavra invariável, as duas se tornam invariáveis, portanto, nenhuma das duas vão para o plural. E como que eu sei, então, o plural delas? Através do artigo que eu colocaria no início dessa palavra. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, o bota fora, o cola tudo, o topa tudo. Então, ficaria os topa tudo, os bota fora e os cola tudo, tá? Então, elas permanecem invariáveis e só jogamos para o plural mesmo os artigos,
tá bom? Tanto serve para artigo definido e indefinido, ok, pessoal? E vamos para a quinta regra. Bom, a quinta e última regra fala o seguinte: palavras semelhantes ou iguais. Quando o substantivo composto for igual, com palavras iguais ou com palavras semelhantes, e aí, quais vão para o plural? Então, vejamos: tic-tac, tico-tico, reco-reco. Somente o segundo elemento vai para o plural, ou seja, a segunda palavra vai para o plural. Então, por exemplo, tic-tac, os tic-tacs. Ficaria até estranho, soaria, né? Soaria estranho se eu falasse assim, os tic-tacs. Não gostei. Os recos. Não, errado. Resposta errada. Então, somente a segunda palavra vai para o plural. Então, ficaria os tic-tacs, os recos ou os tico-ticos. Soa muito mais bonito, gente. É só ler a palavra, falar com você mesmo, que não tem erro na hora de você colocar essas palavras para o plural. Então, gente, tranquilo. Somente nós temos que lembrar dessas 5 regrinhas básicas. Vou colocar a telinha aí de vocês, tá? Resumidamente, o que eu acabei de falar de palavras variáveis, palavras invariáveis, está aí uma tabelinha para vocês anotarem aí e não esquecerem jamais, tá bom? Tá ótimo. Eu quero finalizar esse vídeo falando de substantivos, falando de algumas palavras que nós temos no singular e no plural. Palavras que significam uma coisa quando está no singular e uma outra coisa quando está no plural. Gente, que palavras são essas? Vou colocar aí na tela de vocês. Bom, temos a palavra bem, que significa virtude e benefício. Quando ela é feita no plural, ela significa outra coisa. Propriedades, né? Tenho vários bens, tenho várias propriedades. O mesmo acontece com cobre, que pode ser metal, ou cobres, que se fala de dinheiro, copa, né? Taça, copo, taça para beber um vinho, né? Por exemplo, e copas significa aqueles naipes do baralho quando a gente está jogando um baralho. Bom, costa do litoral e costas, que faz parte do nosso corpo, né? Bom, férias, renda, salário e férias, dias de descanso. Haver, quando é o verbo ter, né, no sentido também de possuir, e haveres, que pode ser bens também. Honra se trata de dignidade e honras de honraria. Bom, essas palavras são curiosidades para vocês. Nós temos muitas outras também que nós podemos pesquisar, mas tá aí. Bom, o que é importante nós tirarmos como conclusão deste vídeo são as palavras no singular e as palavras no plural. E nós estamos falando de qual classe gramatical, gente? Substantivo. Então, nós fechamos hoje, né? Fechamos essa parte de classe gramatical e vamos para a próxima aula. Vai ser muito, muito melhor. Bom, nós temos que desfilar aí pelas classes gramaticais, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e muito mais, que tenham aprendido nessa pequena aulinha aí, tá bom? E um beijão para todos e até a próxima.